Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, meus queridos amigos e amigas. Este dia 4 de outubro, nesta segunda-feira, nós celebramos São Francisco de Assis, o santo dos pobres, o pobre de Assis, 4 de outubro. E neste dia, a liturgia nos oferece a belíssima parábola contada por Jesus, a parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Jesus nos ensina que o próximo é aquele que se apresenta a nós. O próximo é todo irmão, é toda irmã que se apresenta a nós em suas necessidades, mas também em suas alegrias. É claro que no contexto da parábola nós aprendemos de Jesus que o próximo é aquele que sofre. O próximo, que São Francisco entendeu bem, que era necessário, que era cristão, que era dever do discípulo de Jesus atender. O próximo é aquele machucado, aquele que está à beira do caminho, jogado à beira do caminho, que outros veem jogado à beira do caminho, todo chagado, todo machucado, mas atravessa para o outro lado do caminho e segue adiante, não dando a menor importância ao sofrimento daquele. O samaritano olhou, viu o irmão caído, foi até ele e deu socorro. E fez até mais. Além de curar as suas feridas, de passar óleo em suas feridas, colocou aquele homem caído sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria, pediu que continuassem cuidando dele, dizendo que quando voltasse, pagaria o que fosse necessário. Que bela história, e que bela história de amor, para o tempo de Jesus e para os nossos tempos, tão marcados pela violência, tão marcados pelo desamor, tempos marcados pelo desamor. Jesus ensina, o ensinamento de Jesus é sempre atual, é ensinamento de amor, é um ensinamento que leva à perfeição cristã. Francisco de Assis entendeu muito bem o ensinamento de Jesus, a mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus. Se fez pobre com os pobres, amou o próximo mais que a si mesmo, como Jesus fez. Jesus que se entregou generosamente por nós na cruz, nos pede também que nós nos doemos uns para os outros, como ele doou-se inteiramente a nós. Isto é amor. Amor não é apenas uma emoção. Amor não é apenas um sentimento. Amor é cuidado. E essa palavra cuidado também deve estar presente bastante na nossa vida atualmente. Quanta falta de cuidado no nosso tempo. Falta de cuidado para com a natureza, para com a criação, para com a obra maravilhosa de Deus. Falta de cuidado consigo próprio. Falta de cuidado, acima de tudo, com o próximo. E com o próximo que sofre. Com o próximo machucado. Eu vou ler a parábola do bom samaritano. Esta parábola que por si só já nos ensina. Que não precisa de tanta explicação para a gente entender, assimilar o ensinamento. Aqui atrás está a imagem de Santo Antônio, que é o patrono aqui desta paróquia, onde eu exerço o meu ministério sacerdotal, paróquia de Santo Antônio. Santo Antônio era franciscano e entendeu também, como Francisco de Assis, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, a mensagem da parábola do bom samaritano. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou:
Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, um doutor da lei, alguém entendido na lei de Moisés, querendo colocar Jesus em dificuldade, pergunta: o que devo fazer para merecer, para receber em herança a vida eterna? A pergunta é séria: o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? É um sabichão, um doutor da lei. Jesus disse: você tem a lei? Você é doutor da lei? O que a lei manda fazer? Ele respondeu corretamente: amarás o Senhor teu Deus, amarás a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento, esta é a lei. Jesus disse: tu respondeste bem, está certo, faze isso e viverás. Ame Deus e ame teu próximo. Mas o homem, crendo, insistindo, querendo justificar-se, pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus respondeu com a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, aquela estrada perigosíssima, cheia de curvas, toda tortuosa, e ali era lugar bastante próprio para assaltantes, para bandidos se esconderem, devido a aqueles caminhos sinuosos, íngremes, cheios de esconderijos, de cavernas. Um homem descia por ali. Um homem, uma pessoa qualquer, descia por ali. Caiu nas mãos dos assaltantes que bateram, espancaram, e ele ficou ali quase que morto. E quanta gente está por aí quase que morta, não é verdade? Na beira do caminho, quase que morta. Apanhou tanto da vida e apanha tanto da vida que está por aí quase que morto. Passou um levita, ou melhor, primeiro passou um sacerdote, alguém lá da religião, não se importou. Alguém que deveria se importar com outro era alguém religioso, um sacerdote ocupado com as coisas do templo. Viu e seguiu adiante pelo outro caminho.
Passou um levita, aquele que cuidava do culto, preparava as belas liturgias do templo, também viu, passou próximo ao homem, viu, seguiu adiante. Mas um samaritano, alguém que era considerado sujo, de raça impura e era inimigo do povo de Israel, foi um samaritano que também estava viajando e passou por ali. Viu, mas não seguiu adiante. Viu e sentiu compaixão. Jesus é o próprio samaritano. Ele que é o verdadeiro compassivo. Ele sente compaixão. Ele tem compaixão pelo homem caído, pelos homens caídos, pelos homens caídos à beira do caminho. Ele sentiu compaixão por nós. Ele deu-se a nós na cruz. Nós que caímos, nós que vivemos aí por aí quase que mortos às vezes, Ele que cuida de nós, que nos dá o socorro. E aquele samaritano então sentiu compaixão e se aproximou, não passou adiante, ele se aproximou daquele homem caído, quase que morto, na beira do caminho, cuidou dele, passou óleo, vinho, o que tinha, era o bálsamo, o remédio, vinho e óleo, para minorar o sofrimento, para aliviar o sofrimento daquele homem, cuidou dele, levou à pensão, cuidou dele a noite toda, como Jesus cuida de nós a noite toda, a vida toda. E no dia seguinte, entregou ao dono da pensão 2 moedas de prata, pagou com 2 moedas de prata, dizendo: toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que você tiver gastado a mais. Que beleza! O bom samaritano é o próprio Jesus. Muitos se fizeram bom samaritano ao longo da história. Francisco de Assis, Antônio de Pádua, ou Antônio de Lisboa, como queira, Teresa de Calcutá. Quantos se fizeram bom samaritano e cuidaram dos irmãos que sofrem na beira do caminho? Jesus, para encerrar, pergunta àquele doutor da lei, aquele entendido da lei: na tua opinião, qual foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Qual foi o próximo do homem? Foi aquele que usou de misericórdia. Sejamos nós também próximo daqueles que sofrem, usando de misericórdia para aqueles que sofrem, para aqueles que estão à beira do caminho, caídos na beira do caminho. Seja no sofrimento material, seja no sofrimento espiritual, seja no sofrimento psíquico, que espera a nossa palavra, a nossa presença. Quando a gente vê o nosso irmão, não vamos seguir adiante, mas vamos nos aproximar e cuidar do irmão, para que também nós sejamos cuidados e cuidemos uns dos outros. Como Francisco cuidou dos pobres, como Antônio cuidou dos pobres, como Jesus cuidou de todos nós. Sejamos bons samaritanos. Que essa sagrada palavra, que essas sagradas letras, que essa parábola belíssima não fique só no papel e na Bíblia, mas se transforme em vida na nossa vida. Que Francisco de Assis peça a Jesus por ti. Que o pobre de Assis peça a Jesus por ti. Peça a Deus por nós todos. E que nós possamos viver de fato, na concretude da vida, o amor ao próximo. A misericórdia. Porque a misericórdia é salvadora. A misericórdia salva a nossa alma. Cuidemos uns dos outros. Aproximemo-nos uns dos outros. Aproximemo-nos daqueles que estão quase mortos, caídos à beira do caminho da vida. E Francisco de Assis, pela intercessão de Francisco de Assis, peço a Deus que te abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, uma boa semana para todos, uma feliz segunda-feira, um feliz dia de São Francisco de Assis e uma feliz e boa semana para todos. Fiquem em paz. Tchau.